Hoje nós vamos falar sobre as camisas da NBA, as regatas, os uniformes, como você preferir chamar. Como é feita a divisão, quantas coleções por ano cada time tem para usar, o que significa cada uma dessas coleções, é camisa 1, 2, é casa, fora, o que é Ser Edition, tudo isso nós vamos falar hoje aqui no vídeo. Vamos lá? Bom, vamos lá, esse é um assunto que eu gosto muito, mas eu também tinha bastante dúvidas até depois de começar a acompanhar a NBA, por ser um pouco fora do padrão que a gente tem do futebol, né, que é o esporte que está mais próximo da gente. Então hoje vamos tentar entender tudo isso, como funciona. Antes eu queria falar um pouco sobre a história dos uniformes da NBA para a gente entender como que chegamos nessa coleção atual. E aí eu vou usar o termo coleção porque fica um pouco mais simples e fica melhor distribuído. Eu acho que o termo de coleção também é um pouco mais, digamos, um pouco mais simples de entender, né? Mas a coleção vocês podem entender como um conjunto dos tipos de uniformes que os times têm para usar durante o ano. Vamos lá? Quando a NBA surgiu, ainda com o nome de BAA, né, porque a NBA era outra liga nos Estados Unidos, os uniformes eram bem diferentes do que a gente conhece hoje. Na verdade, um pouco antes da NBA surgir, né, os uniformes eram feitos de lã, pelo simples fato de que tecidos sintéticos como poliéster e nylon ainda não existiam. Então imagina que da hora você jogar com uma regata e um short, que na época não era tão curto, né, a gente já vai chegar lá, mas no começo era um pouco mais longo, feito de lã. O trabalho que dava para lavar isso tudo. Mas é um reflexo não só na indústria esportiva da NBA, né, do basquete, mas como na indústria geral de tecidos antigamente. Esse formato de lã dificultava muito a produção e a distribuição dos uniformes. Quer dizer, não tinha nem bem uma distribuição, né? Tem alguns relatos que lá no começo da década de 40 e do comecinho da década de 50, alguns jogadores faziam as suas próprias camisas para jogar, então não tinha muito um padrão, saindo algumas até com formatos e cores não exatamente iguais dentro do mesmo time. Quando a NBA surge, lá em 49, os tecidos sintéticos eles estão, digamos, começando a se popularizar de fato, né? O poliéster e o nylon, que teve ali seus primeiros testes perto do final da década de 30, é a sua de fato popularização entre a década de 50 e a década de 60, vamos dizer assim. E com a chegada desses tecidos, algumas marcas começaram a produzir uniformes para a NBA, para os jogadores da NBA, né, no caso, porque não tinha nenhum acordo ainda com a liga, e aí começou a se formar algo mais parecido com o que a gente tem atualmente. E o que eu quero dizer com uniformes mais parecidos com o que a gente tem hoje? Regatas mais cavadas, no estilo atletismo, né, que tinha na época, e shorts bem mais curtos do que a gente tem atualmente. Esses shorts mais curtos, inclusive, se prolongou durante uns bons anos na liga. E aí você já deve ter criado no seu imaginário aquele retrato dos uniformes da NBA lá nos seus primórdios. É mais ou menos isso que se formou ali com a chegada do poliéster e do nylon e de marcas como a Wilson, inovando e trazendo esses materiais para dentro dos uniformes para atletas. Mas como isso não é uma aula de história, definitivamente não é uma aula de história, vou pular para a parte que a gente começa a ter essa distribuição e produção dos uniformes de forma mais organizada. Em 1986, a NBA finalmente chega com seu primeiro acordo com uma grande marca que iria produzir todos os uniformes dos times por um período de 4 anos, que foi o primeiro contrato. Essa empresa se chamava McGregor Sandinich e era uma empresa que tinha crescido bastante nos anos anteriores. Ali também foi a primeira vez que o logo da NBA começou a aparecer nas camisas. Antigamente, com uma empresa fazendo cada um dos uniformes, ou três franquias ali, não tinha esse padrão, então o logo da NBA também não aparecia nas camisas. Um ano antes de acabar esse primeiro contrato, a NBA assinou com a Champion para a produção das camisas dos times. Mas por quê? Enfim, a McGregor Sandinich simplesmente faliu. Já era, foi de arrasta para cima. Basicamente, eu não vou me alongar muito porque ela entrou em falência, mas era uma empresa pequena que cresceu muito, e cresceu a ponto de não conseguir se organizar, de não conseguir ter um fluxo de caixa controlado, e aí a empresa foi pro beleléu. Com isso, a Champion assumiu novamente, a partir dali de um contrato de 4 anos, para produzir com exclusividade as camisas dos jogadores da NBA e também cuidar da distribuição. Aí não de forma exclusiva, mas a Champion conseguiu ser fornecedora de alguns uniformes da NBA até o ano de 2002. Bem, comparado a um que acabou em 3 anos por falência, a Champion até que foi bem longe, né? Antes de avançar para a próxima empresa, né, para a próxima era, onde as coisas começam a mudar um pouco mais, eu queria falar sobre um acontecimento, sobre um pedido de um cara chamado Michael Jordan
para a Champion, né, quando ele chegou na NBA, para que ela produzisse shorts maiores para ele usar, né? Na época era bem mais comum aqueles shorts curtos, né, quase com uma box para falar a verdade, e ele, incomodado com isso, pediu para a Champion produzir os seus shorts, as suas bermudas um pouco mais compridas, que é basicamente o formato que a gente tem até hoje. A primeiro momento foram shorts produzidos só para ele, mas com uma pouca influência, né, que Sir Michael Jordan tem desde o primeiro momento que ele pisa na liga. Logo depois, todos os jogadores começaram a adotar esse novo formato, que inclusive eu também acho bem mais bonito. Valeu, Michael Jordan, tá muito mais legal. A partir de 1997, a Starter e a Nike também começaram a produzir alguns uniformes para alguns times da NBA. Essa primeira empresa que eu citei, a Starter, ela foi vendida nos anos 2000 para a Puma, que por 2 temporadas assumiu a produção dos uniformes que faziam parte do acordo que a Starter tinha. Inclusive, essa mesma Starter em 2004 seria vendida novamente, agora para a Nike. Por volta dessa mesma época, surge uma empresa importante nessa timeline aqui, a Reebok. Ela herda todo o portfólio da Puma e mais 2 franquias assim que ela começa a produzir os uniformes para a NBA, e até o ano de 2005, 2006 vai aumentando seu portfólio até no final desse período estar produzindo uniformes para todas as equipes da NBA. Aí então nós tivemos novamente fornecedores exclusivos para a produção das camisas dos jogadores, né, de fato, daquelas que entravam em quadra. E aí, no final de 2005, começo de 2006, a Adidas compra a Reebok e se torna, com também um novo acordo entre a NBA e a Adidas, a fornecedora dos uniformes por 10 anos. Bem, para 10 anos de gestão, né, se conseguiu chegar a 10 anos de exclusividade, eu acho que deu certo. Mas a única coisa que eu consigo me lembrar com clareza desse contrato são as camisas de manga. É tipo essa daqui que eu tô usando, sabe? Que a Adidas achou que seria uma excelente ideia fazer para os jogadores da NBA. Não era só para vender em loja, era para eles usarem de fato em quadra. O argumento da Adidas é que eles queriam deixar o uniforme um pouco mais casual, e aí pegando um pouco de como a direção era muito focada ali no futebol nessa época, talvez tentar colocar um pouco dessas camisas mais, vamos dizer assim, comuns no dia a dia para dentro da NBA. E cara, foi um completo desastre. Assim, eu realmente não me importo com o que o executivo da Adidas falou, se foi um sucesso de vendas ou se não foi. Cara, eram muito feias. Isso, assim, não tem discussão, tá? Eu vou colocar algumas aqui para ir passando. Eram horríveis e também era bem esquisito ver os jogadores em quadra com essas camisas. No final das contas, não acabou dando tão certo essa tentativa da Adidas de deixar o uniforme mais casual. E aí no final desse contrato, a partir da temporada 2017-2018, a Nike assina com a NBA e começa a produzir exclusivamente os seus uniformes, dando início a essa era que a gente está vivendo atualmente. E aí finalmente vamos falar dos dias atuais, né? Como anda a distribuição das coleções, dos uniformes disponíveis para os times hoje em dia. Com a Adidas funcionava de 3 formas diferentes, né? Tinham 3 coleções. Tinha a camisa de casa, que em geral era uma camisa branca, tinha a camisa de fora, que era uma camisa colorida, e tinha a camisa alternativa, que funcionava mais ou menos como uma terceira camisa no futebol. Eu vou sempre usar essa referência para ficar um pouco mais fácil de entender como elas são chamadas hoje, porque a Nike deu uma enfeitada, né, nos nomes. Vamos dizer assim, vamos dizer que a Nike deu uma enfeitada nos nomes. Nos padrões atuais da Nike, nós temos 4 camisas que estão obrigatoriamente todos os anos nas coleções dos times. E a primeira que eu vou falar aqui é a Icon Edition. A Icon teve origem nas antigas camisas de fora, né, são as camisas coloridas. Pra mim é a top of mind, assim, sinceramente, quando eu lembro da franquia, eu lembro da regata, da camisa que tem a cor do time, né? Como a vermelha do Chicago Bulls, eu acho que é a mais icônica de todas, ou a azul dos Warriors, por exemplo. Para além dessa lembrança, né, por serem camisas coloridas também, eu acho que é mais fácil de lembrar, eu acho que essas camisas elas geram mais identificação, por não ser aquele branco padrão, né, e mostrar um pouco da cor que às vezes é tão característica de um time. Em segundo, nós temos a Association Edition, que é basicamente a camisa de casa, antigamente, que é a camisa branca, né, que todos os times têm. Junto com a Icon, a Association é a camisa mais tradicional, vamos dizer assim, né? Todo time tem uma camisa desse formato e é bem característica e bem icônica também, né? Tanto com a Icon, vai de preferência a qual que você acha que é mais tradicional e qual que vai acabar remetendo mais sua franquia. Como, por exemplo, a dos Knicks, com certeza absoluta, a que mais remete à franquia
é a Association Edition, ou a antiga camisa de casa. Vale um comentário, esses dois uniformes dificilmente sofrem alterações, tá? É muito pontual quando a franquia tá mudando de cidade, ou quando tá passando aí por uma readaptação visual, que não é uma coisa que acontece com frequência. São tipos de camisa que são mais padrões, assim, que vão estar ao longo dos anos no mesmo formato. Agora eu vou falar das camisas atuais que eu mais gosto e que eu acho que foi o maior acerto desse novo contrato com a Nike, que são as camisas City Edition. Essas camisas mudam anualmente e tem sempre como referência algo sobre a cidade, a comunidade ou alguma referência muito grande da franquia. Por ser uma camisa que muda anualmente, a gente tem meio que não um senso de urgência com elas, mas um status de limitado, né? Até porque no ano que vem vai ser uma nova City Edition que vai ser divulgada. Eu acho que depois da Icon é a que vai conseguir trazer mais identificação com a torcida, justamente por trazer elementos que falam muito sobre o local onde o time está ou o que ele representa, né? E aí, fazendo um paralelo também para quem gosta de filmes de herói, para ficar mais fácil, né? Para só não fazer paralelos com o futebol, é tipo quando o seu herói favorito, lá da DC, da Marvel, usa uma roupa, né, um uniforme também, específico só em um filme e depois ele, tipo, nunca mais usa aquele uniforme. Pra mim é exata a mesma sensação que os jogadores passam usando as camisas City Edition. E aí, citando dois exemplos, eu acho que o mais conhecido é a camisa Vice City, do Miami Heat, que sinceramente eu nem sei se precisa de muita explicação, mas é inspirada no GTA Vice City, né, que se passa em Miami, que inclusive, se eu não me engano, né, salvo engano, vai ser de novo agora no GTA 6. Vai ser? Não sei, quem sabe. E também, sendo um pouco clubista, né, vou me dar a licença para ser clubista, a do Brooklyn Nets de 2018-2019, em homenagem ao Notorious Big, eu acho muito bonita. Mas assim, existe uma infinidade de City Editions por mudar todos os anos, e com certeza vai ter uma que você vai gostar muito, vai falar, cara, eles acertaram demais. E tem outras que a gente olha e fala, meu Deus do céu, que negócio pavoroso. O Miami Heat já fez isso com a mesma linha de camisas, tá? E a última das 4 camisas obrigatórias é a Statement Edition. É como se fosse o terceiro uniforme ali, a terceira camisa do seu time de futebol. Ela tem um pouco, na minha opinião, das 3 coisas que a gente citou anteriormente, né? Ela não é tão disruptiva e nem muda tanto assim como uma City Edition, até porque a Statement ela precisa ficar pelo menos 3 temporadas ativas, mas também ela não é tão travada, né? Vamos dizer assim, não no sentido negativo da palavra, mas ela não é tão travada como a Icon e como a Association. Então ela tem uma mistura um pouco ali desses 3 mundos diferentes. São camisas que também têm referências sobre a cidade, sobre a franquia ou sobre algo que o time quer representar, e muitas das vezes os times acabam usando também para testar novos logos ou logos secundários, como é o caso da camisa do Golden State Warriors Statement para esse ano de 2024 e 2025. Bem, então essas são as 4 camisas que precisam estar com os times todos os anos. Relembrando, a Association, a Icon, a Statement e a City Edition. Agora vamos falar das 2 que aparecem de forma sazonal na coleção dos times. A primeira é a Earned Edition, que é uma camisa dada, vamos dizer assim, né, porque é o significado da palavra, concedida, conquistada, né, pelos 16 times que foram aos playoffs no ano anterior. Assim, sinceramente, eu não vejo os times dando uma atenção de verdade para essas camisas, o que acaba gerando uniformes bem estranhos ali, mas não são todos, né, acho que tem times que usam bem todas as coleções, etc., mas não é uma coleção também, não é uma coisa que eu acho que faça muito sentido, né? Tem muitas camisas, eu acho legal ter esse prêmio assim, né? Para as 16 franquias que foram para os playoffs, mas você pensa bem, tipo um Boston Celtics da vida, que alegria que o cara vai ter, né? De fazer uma camisa no ano seguinte, e depois de, por exemplo, perder para o Miami Heat em 7 jogos, o Miami saindo tipo do 8º lugar, né? Da 8ª seed, como aconteceu alguns anos atrás. Assim, eu não acho que é uma coleção ruim, tem uniformes bem bacanas, como a dos Lakers, se eu não me engano, de 2021, que é a preta, que, pô, é sensacional, mas é uma coleção que eu sou um pouco contra, porque nem toda ida para os playoffs é necessariamente algo bacana de ser lembrado, e eu não acho que as pessoas gostariam de ter uma camisa para lembrar daquele momento, sabe? Mas enfim, ela está lá e aparece sazonalmente para as equipes. A outra que aí pra mim faz muito sentido são as Classic Editions.
E como o nome já fala, são camisas que têm referência a modelos clássicos das franquias. Elas surgem em datas comemorativas por diversos motivos, né? Comemoração de título, comemoração de mudança de cidade, né, comemoração de aniversário da franquia, e elas ficam ativas também por uma temporada. Assim, aproveitando, já que a gente está falando das clássicas, só um ponto, tem camisas clássicas que a gente respeita porque elas são clássicas, né, então rola meio que uma mística ali por trás delas, mas elas não são necessariamente bonitas, inclusive algumas são feias, como uma do Nets, que eu tentei defender durante muito tempo, mas ela realmente parece uma caixa de Omo. E tem outras clássicas que são muito lindas, como, por exemplo, a do Detroit Pistons, que voltou, se eu não me engano, na temporada passada ou na retrasada. Cara, camisa sensacional. Ou a do Memphis Grizzlies também, né? Na época do Vancouver tinha um urso assim em cima do nome. Pô, sensacional. Então é legal ver essas camisas de volta, tanto porque tem muitas camisas antigas bonitas e também por respeito à história, né, e o legado que elas representam. Bem, no momento da gravação desse vídeo, a Nike está sob contrato, né, com a NBA e sinceramente eu acho que vai ser renovado por pelo menos mais um período. A gente tem marcas novas aí chegando, novas entre aspas, né, mas potências como a New Balance, né, e seus tênis aí fazendo muito sucesso atualmente. Mas eu acho que deu certo comercialmente falando esse contrato da Nike, principalmente comparado às coisas anteriores. É uma empresa que está conseguindo dar uma atenção legal para as camisas de basquete, né? Um pouco diferente do que foi o final da gestão da Adidas. Então eu acredito que eles vão seguir fornecendo aí as camisas para os jogadores, para a NBA por mais algum tempo. Mas vamos ver, né? Daqui a alguns anos a gente vai descobrir se isso se concretizou ou não. Bem, é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, eu vou te pedir para você deixar o seu like e comentar aí embaixo também qual que é o seu top 3 camisas da NBA, qual que você acha mais bonita, qual que você tem mais apego emocional, vamos dizer assim. Comenta aí embaixo que eu vou estar respondendo o meu top 3 também, tá? Com muito clubismo. É isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.